Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite. E o que a gente vai fazer nesses próximos 30, 40 minutos é discutir alguns aspectos relativos à mensuração de endpoints na área de oncologia, de uma forma geral, estudos clínicos, e tocar alguns pontos gerais. Isso não vai ser algo muito profundo, mas pretende colocar vocês alguns desafios que a gente está vivendo hoje e que permeiam todas as áreas, não é necessariamente só a área de urologia oncológica. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide. Agora. Esses são meus conflitos de interesses e o motivo de que isso aqui pode ser importante para vocês neste momento é que a maior parte dos meus conflitos de interesses são pela participação em estudos clínicos, que é uma atividade que a gente desenvolve há mais de 20 anos aqui na PUC de Porto Alegre, onde a gente tem um grupo extremamente ativo de pesquisa e a gente tem participado na maior parte dos estudos de desenvolvimento de drogas na área de oncologia nesses últimos anos. Para começar, eu acho que seria importante a gente contextualizar esta situação do desenvolvimento de drogas na área de oncologia, né? E, obviamente, os estudos clínicos são fundamentais neste cenário. Vocês poderão saber que a maior parte das drogas em desenvolvimento, em geral, pela indústria farmacêutica, mais do dobro do que do segundo lugar, está na área de oncologia. Então, existe um interesse, obviamente, comercial pelo mercado e pela importância que a doença, o câncer, tem de uma forma geral e que chama atenção para o desenvolvimento e a necessidade de fazer estas coisas bem feitas. Dentro desse contexto, é absolutamente crítico reconhecer que existe uma pressão muito grande para desenvolver as drogas num curto espaço de tempo. Nós não temos muito tempo para esperar para uma doença que muitas vezes é agressiva e letal. Então, pressão para desenvolver drogas mais rapidamente e responder perguntas clinicamente importantes mais rapidamente é fundamental. Existe também um aspecto muito importante de que se diz, eu não tenho dados objetivos em relação a isso, de cada 10 mil drogas que eventualmente podem ser desenvolvidas do ponto de vista químico, não, somente uma vai terminar chegando na prateleira da farmácia. Quer dizer, esta atividade de desenvolvimento de drogas em oncologia é uma atividade que tem um atrito muito grande. A maior parte das drogas que entra no processo não termina. Então, isto precisa de ser otimizado de uma forma muito importante. Nós temos que desenvolver não só drogas únicas, mas também tem um desafio importante no desenvolvimento de combinações, que é um problema adicional que precisa ser considerado. Uma coisa que a gente não sabe fazer até agora e não tem feito de forma adequada, isso vale para câncer de mama e particularmente também para câncer de próstata, a gente não tem conseguido desenhar estudos que estudem adequadamente o sequenciamento de drogas. O que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois e qual é o impacto da sequência, né, no resultado em termos do paciente. Sequência é crítica e o que provavelmente vai modificar isto no futuro é o fato que a gente vai fazer mais biópsias dos pacientes e vai descobrir por que um paciente progride a um determinado tratamento e faz com que a gente escolha esse segundo tratamento de acordo com o mecanismo de resistência ao primeiro tratamento, coisa que hoje em dia a gente não faz de forma consistente, principalmente em estudos clínicos, certamente não na prática clínica. E a gente precisa melhorar o que a gente faz em termos de documentar, isto é muito válido em câncer de próstata, é muito válido em câncer de mama, está se tornando muito importante em outros tumores também. O que a gente faz depois que o paciente progride no tratamento, né? A documentação de que tratamentos são administrados, isso é absolutamente crítico para poder avaliar de forma cientificamente e estatisticamente correta a sobrevida dos pacientes. E, obviamente, existe toda esta nova onda
de separar pacientes em subgrupos, identificando que os tumores são heterogêneos entre si e dentro de cada tumor existe uma heterogeneidade muito grande, né, que precisa ser reconhecida e tem a ver com diferentes mecanismos de resistência. E, fundamentalmente, eu acho que um conceito que eu gostaria que vocês tivessem deste diapositivo inicial é que nós estamos frente a uma situação na oncologia em que a gente está desconstruindo o câncer, né? Nós estamos segmentando pacientes em populações diferentes que até pouco tempo atrás, ou muitas vezes hoje em dia na prática clínica, a gente trata todo mundo como fosse igual. E a gente sabe que não é igual. Então, isto leva a que a gente vá fazer estudos mais difíceis e identificando subpopulações de pacientes definidos molecularmente que eventualmente fazem com que o desenvolvimento da droga, né, e os estudos clínicos e todas essas coisas que a gente está conversando aqui se torne mais difícil, né? Do ponto de vista prático, né, isto rapidamente é uma definição do que seria um estudo clínico. E o conceito que eu quero são 3 definições e aspectos importantes, vocês têm na tela. O conceito importante que eu quero deixar para vocês aqui é que o estudo clínico é um experimento científico, né? Um experimento no qual a gente controla as variáveis da melhor maneira possível e, eventualmente, compara, né? Faz uma intervenção e compara os resultados ou o comportamento dos sujeitos que participam no experimento. Então, é importante colocar isto, né? Porque, às vezes, se vê pesquisa clínica como algo que não é tão científico quanto deveria ser considerado. E os cuidados que devem ser tomados, né, para controlar esse experimento são absolutamente fundamentais, né? E, obviamente, conduzir estudos clínicos de forma adequada é a forma mais rápida e segura de, eventualmente, avançar no conhecimento. Vocês sabem disso, não sei quais são as aulas que foram dadas como parte desse curso, né? Mas estudos clínicos têm os estudos de fase 1 muito rapidamente, geralmente se faziam antes como agente único, né? Hoje em dia já tem estudos de fase 1 cada vez mais em combinações de agentes que identificam uma evolução importante nesta área. Nós vamos falar no final de como é que esses estudos aqui estão se misturando um com os outros. Essas fases não são tão claras como eram até pouco tempo atrás. E a concentração desses estudos de fase 1 são avaliar questões relativas à toxicidade e farmacocinética da droga, fundamentalmente. Os estudos de fase 2, já eventualmente muito evoluídos hoje em dia, geralmente randomizados ou não, né, já olham mais a questões de resposta e, eventualmente, hoje em dia estão vendo aspectos de sobrevida e de outros marcadores, como a gente vai ver. E, finalmente, obviamente, o estudo de fase 3, né, vocês sabem que é o estudo definitivo que compara a eficácia e a tolerância do tratamento com o tratamento conhecido. E o aspecto mais importante desses estudos de fase 3, como vocês viram, né, são essa questão de biomarcadores e que permeia desde o estudo de fase 1 e está sendo incorporado este assunto de biomarcadores e de identificar aquela heterogeneidade, e esse é um tema que vai ser recorrente durante esta apresentação. A gente está desconstruindo o câncer e está separando os pacientes em subpopulações que a gente precisa identificar, e nós vamos ver alguns aspectos que fazem com que este conceito seja extremamente importante. Mas o que a gente precisa num estudo clínico, né, para que ele seja bem sucedido, que eventualmente nos dê uma resposta adequada? Primeiro, nós precisamos de uma boa pergunta, né? É fundamental começar com um questionamento que seja bem substanciado, bem sustentado na literatura, né? Uma pergunta que seja bem feita, né? Depois nós precisamos, de novo, vem esse conceito da identificação da população de pacientes, né? Porque isto é fundamental para poder traduzir essa resposta para a prática clínica. O que a gente obtém no estudo clínico, fundamentalmente, só vale ou só tem sentido se a gente pode aplicar isso, né, a uma população maior. O experimento não é nada mais do que isso. Nós pegamos uma porção dessa população, aplicamos ao experimento e tentamos, com esse resultado, né, levar as consequências disso para uma população muito maior. Então, a seleção da população é absolutamente fundamental.
né? E nós também, obviamente, devemos saber o que a gente sabe nessa situação e por que a pergunta é relevante, né? E muito crítico nesse experimento, nós temos que saber, assim como o experimento de laboratório, como é que a gente vai medir o efeito. Se existe uma diferença entre duas intervenções ou em duas populações, uma intervenção em duas populações, eventualmente o que a gente usa, né, para eventualmente selecionar, né, o resultado. Como é que a gente mede esse resultado? Então, isso é o que se chama de endpoint ou de desfecho, e nós vamos aprofundar um pouco essa discussão especificamente. O que faz um desfecho ser um desfecho bom? E aí vocês veem uma série de características, né? Ele tem que ser relevante, obviamente tem que ser importante do ponto de vista clínico, pode ser fácil, tem que ser fácil de mensurar, tem que ser válido, né? Ele realmente deve ter uma relação com o efeito que a gente está atingindo, tem que ser objetivo, né? Seguro, sensitivo, específico, reproduzível, né? Então, existe uma série de características que a gente precisa, né, colocar num desfecho para que ele realmente possa ser útil e fazer aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. E antes de entrar em discussão mais específica dos desfechos que a gente utiliza hoje em dia em oncologia de uma forma geral e usar alguns exemplos, né, de situações particulares que eu acredito que vão ser interessantes para vocês, é importante dar dois passos atrás e ver o que a gente tem feito internacionalmente em relação a desfechos e como é que as agências reguladoras internacionais, principalmente o FDA americano e a EMEA da Europa, têm utilizado, né, como é que eles têm olhado para esta questão das drogas. No final das décadas de 80, se começou a utilizar o conceito de benefício clínico para, eventualmente, aprovar drogas. E um conceito importantíssimo que eu quero que vocês reconheçam, principalmente liderado pelo FDA americano, dois conceitos, na realidade, que, eventualmente, têm participado de forma muito importante na aprovação de drogas, e que, eventualmente, tem um impacto, né, no que a gente está fazendo hoje em dia em pesquisa clínica. O primeiro, que começou na década dos 90, é a aprovação acelerada, né? Em vista daquela pressa que é necessária para desenvolver drogas hoje em dia, né, o FDA reconheceu que evidências iniciais de benefício deveriam ser consideradas como para aprovar de forma acelerada algumas drogas. Então, se estabeleceu nos anos 90 esse conceito de drogas que poderiam ter uma aprovação acelerada, né? Isto para poder beneficiar mais rapidamente a população de pacientes com câncer, né? E, finalmente, mais recentemente, se criou esse conceito de Breakthrough Designation, onde, com algumas evidências, né, se dá para determinadas drogas o benefício de, eventualmente, uma discussão mais rápida, né, dos processos de desenvolvimento com o FDA. Então, as agências regulatórias, eventualmente, nos ajudam a conceitualizar como é que a gente coloca esses desfechos na prática clínica, né? É fundamental entender que este benefício clínico precisa ser bem medido de alguma maneira, tá? E benefício clínico foi inicialmente considerado, né, como dando sobrevida global para o paciente, ou qualidade de vida, ou melhora em sintomas, ou um conceito de funcionamento físico, inicialmente, de acordo com os conceitos de FDA lá de 1980. Mas como esses conceitos que eu acabei de mencionar são ou não ideais ou difíceis de mensurar, né, se criaram ao longo dessas últimas décadas alguns desfechos secundários ou substitutos, em inglês surrogates, né, que eventualmente também poderiam medir esse benefício clínico. E aí surgiram coisas como a sobrevida livre de progressão, né, outros conceitos de duração de resposta completa e alguns outros conceitos surrogados ou substitutos que a gente vai ver a seguir. E o conceito fundamental que eu gostaria que vocês tivessem nesta parte da apresentação
é que é fundamental vocês terem definições claras nesse sentido. Então, tem dois conceitos de benefício clínico que o FDA utiliza, né? Um que é a melhora de sintomas e, eventualmente, a sobrevida global, cada um com seus problemas. É obviamente difícil, né, avaliar as coisas de acordo com os sintomas dos pacientes, né, porque existe um componente subjetivo importante em relação a isso, né, e a sobrevida global tem seus problemas porque, eventualmente, precisa de estudos muito maiores, como a gente vai ver. Então, surgiram uma série de definições, como as questões de resposta completa, sobrevida livre de doença e sobrevida livre de progressão, que têm algumas características que podem fazer com que esses conceitos sejam um pouquinho mais, digamos, fáceis, atingíveis mais rapidamente e, eventualmente, que possam nos dar a resposta mais definitiva. Mas, obviamente, o crítico aqui é fazer com que estes conceitos surrogados tenham alguma correlação fundamentalmente com a sobrevida global, que continua sendo o padrão ouro nesse sentido. E se a gente vai ver muito rapidamente o que o FDA tem feito nesses últimos anos, a gente vê que nesses de 2002 a 2012 se aprovaram 65 drogas por 127 indicações na área de câncer, né? Aprovações regulares, né, sem um sistema acelerado, foram em 49 produtos, quando que 30 produtos tiveram aprovação acelerada, e isto que aconteceu com esses produtos. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte conceito. Dos aprovações regulares, né, a sobrevida global foi o endpoint, o desfecho mais comum, né, nessas aprovações regulares, e serviu para 36% das drogas que foram aprovadas. Entretanto, aproximadamente 2/3 das indicações aprovadas, né, usaram um desfecho que foi outro e não a sobrevida global. Então, eventualmente, é importante reconhecer que esses desfechos secundários estão sendo utilizados nos desenhos dos estudos, estão sendo aceitos para aprovação de drogas. O outro conceito importante é esse conceito de aprovações aceleradas. Tem algumas drogas que, eventualmente, vejam, 80% das drogas, né, foram baseadas, essa aprovação acelerada, na resposta inicial. Então, a gente tem uma perspectiva de uma droga que responde bem, uma doença que responde bem a uma determinada droga, e isto faz com que essa droga obtenha essa aprovação acelerada, que depois precisa ser confirmada em estudos posteriores, né? E 18 de 42 indicações de aprovações aceleradas, né, foram convertidas em aprovações regulares. Quer dizer, o fato de ter uma aprovação acelerada não garante que, posteriormente, os estudos confirmem que essa droga realmente vai para o mercado. Então, isto é o que está acontecendo com as agências regulatórias. Agora, se a gente vai ver conceitos mais específicos, né, no melhor desfecho que a gente poderia ter para provar, né, que uma droga é melhor do que outra, obviamente que o paciente sobrevive mais tempo. E aqui, obviamente, a sobrevida tem algumas características que é, obviamente, relevante para os pacientes, né? É fácil de mensurar, é objetivo, é significativo do ponto de vista clínico, não tem nenhuma ambiguidade, né? Permite comparações e, obviamente, não tem nenhum bias. Ou a gente sabe que o paciente está vivo ou a gente sabe que o paciente está morto. Mas existem problemas, obviamente, com a sobrevida, né? A sobrevida precisa de estudos muito grandes e precisa de um acompanhamento em muitas doenças que é muito prolongado. E isto faz com que a gente demore muito em obter algumas respostas que são importantes hoje para definir o tratamento de alguns pacientes. E tem impacto de coisas que a gente faz depois do estudo, depois da progressão. Quer dizer, como é que se trata o paciente depois que ele progrediu no estudo, o que houve, eventualmente, se o paciente recebe a droga do estudo depois, numa outra linha, que é o que a gente chama de crossover, e, obviamente, o paciente poderá morrer de outras causas não relacionadas com a doença, que tem, obviamente, um impacto na sobrevida e não ser relacionado com a doença ou com o tratamento.
Então, existem coisas muito positivas em relação à sobrevida, que provavelmente seja o mais importante, mas também é importante reconhecer suas limitações. Então, como eventualmente a gente tem essas limitações, né, esses surrogate endpoints, esses desfechos secundários, eventualmente são utilizados para tentar, né, obter resultados mais cedo nessa situação. Então, a primeira característica de um desfecho surrogado é que ele possa ser medido mais cedo, para poder prever essa resposta final. Geralmente tem que ser conveniente e menos invasivo, né? Deve ser nós temos que ter condições de medir isto mais frequentemente, né? E, obviamente, pode acelerar o processo de aprovação de uma droga, né? Prevendo que a sobrevida vai ser melhor. Isto pode, obviamente, ter vantagens muito significativas, porque diminui o tamanho dos estudos, né? Em vez de ter um estudo muito grande para definir a sobrevida de um paciente, eu posso ter um estudo menor que define o tempo para a progressão de uma doença e, eventualmente, prever essa sobrevida. Ele pode diminuir a duração dos estudos clínicos, obviamente, porque eu vou saber da progressão muito antes do que da sobrevida. E isto tem um impacto, obviamente, no custo dos estudos, né, que não é um problema menor nesse tipo de situação. E aí surgem, né, os conceitos de progressão, de sobrevida livre de progressão, o tempo para progressão, que são os desfechos mais frequentemente utilizados, né, em estudos de fase 3. Né? E eles são atrativos porque, eventualmente, são avaliados mais cedo do que a sobrevida, né? Eles não estão influenciados ou menos influenciados por outras causas de morte, né? E são mais sensíveis porque se medem mais imediatamente ao efeito do tratamento e não tem nenhuma influência pelo que a gente faz depois da progressão. Então, essas são algumas características positivas, né, destes desfechos que são time to event, desfechos que a gente está utilizando cada vez mais e que, como eu mostrei, 2/3 das drogas aprovadas nesses últimos anos pelo FDA estão baseadas em resultados nessa situação. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria que vocês lembrassem disto é que quando vocês estão avaliando um estudo, é fundamental que vocês olhem no estudo aquela parte de métodos para ver como é que os autores definem, né, estes desfechos surrogados. Porque existem definições, às vezes, que não são consistentes. E é surpreendente, até tem estudos mostrando que quando tu vais olhar o que é PFS ou TTP, diferentes estudos definem, na mesma doença e na mesma indicação, definem estas coisas de forma diferente. Então, é fundamental entender o que cada estudo utiliza como definição. Então, aqui alguns exemplos do que o FDA chama de PFS, TTP ou TTF, né? E estas definições eu quero que vocês guardem, porque são as definições clássicas que precisam ser utilizadas, mas não necessariamente todos os estudos incorporam essas definições do jeito que deveriam. Então, esse é um aspecto muito importante que cada um de vocês, ao ler um estudo, precisa considerar. Então, existem alguns detalhes fundamentais que precisam ser, né, reconhecidos quando a gente está falando desses desfechos. Primeiro, está a questão que eu acabei de falar, da definição, que não é uniforme na maior parte dos estudos, né? O segundo, que é o conceito que nós vamos discutir daqui a um pouquinho, é que o PFS, né, esses desfechos até um ponto intermediário na evolução da doença, pode não ter nenhuma relação com a sobrevida. Então, este é um aspecto que, para ser validado, precisa ser estudado e precisa ser demonstrado. Em algumas doenças isso existe, em outras doenças isso não existe. Então, é fundamental considerar isso, porque a avaliação de um resultado de um estudo clínico vai ter este tipo de interpretação, né? O PFS poderá ou não se correlacionar com a sobrevida global do estudo, isso tem impacto na aprovação daquele tratamento ou não, né? A outra coisa importante desses desfechos é que não são medidos necessariamente, né, de forma continuada.
E nós não podemos saber, né, exatamente a data da progressão, porque se a gente num estudo clínico faz um exame para definir progressão a cada 3 meses, né, eu vou ter um determinado número, uma determinada duração do controle da doença. Se eu eventualmente faço isso a cada 2 meses, né, eu vou ter outro número de controle de doença. E, eventualmente, se eu faço isso a cada mês, eventualmente eu vou ter outro resultado que é diferente. Então, isto depende exatamente de como eu estou desenhando o estudo, né? Qual é a chance de ter um resultado específico, porque a data exata da progressão, raramente a gente consegue descobrir. Porque quando o exame é feito e documenta a progressão, esse paciente poderá ter progredido 3, 4 meses ou 3, 4 semanas antes, né? E, eventualmente, eu só vou documentar o momento em que eu consigo fazer o exame, né? E definição de progressão, para vocês que eventualmente podem participar em estudos clínicos, muitas vezes não é algo absolutamente branco e preto, né? É algo que eventualmente, às vezes é complexo o radiologista, o clínico, a parte de sintomas do paciente, tem toda uma série de elementos que às vezes a gente precisa considerar para realmente documentar a progressão. E tem um aspecto fundamental que a progressão tem que ser confirmada, né, 4 semanas depois, para eventualmente realmente ser definida como progressão. E, obviamente, tem um aspecto que é um detalhe, mas é um detalhe importante. Vocês têm esse conceito de sobrevida livre de progressão e tem esse conceito de tempo para a progressão, né? E a sobrevida livre de progressão, é importante que vocês considerem, inclui morte por toxicidade, né? O que dá uma abrangência maior para o efeito de um determinado tratamento do que tempo para a progressão, que eventualmente não inclui morte por toxicidade, que, convenhamos, é um aspecto extremamente importante na avaliação do efeito de um determinado medicamento, né? E um dos aspectos mais importantes nessa correlação de PFS ou TTP com sobrevida é a questão do que acontece depois, né, do tratamento. O crossover, né, e, eventualmente, tratamento posterior que o paciente certamente vai receber. Então, obviamente, a maior parte dos estudos, ou muitos estudos, particularmente com drogas muito eficazes, né, exigem, né, ou necessariamente permitem que o paciente que não recebeu uma determinada droga no início receba depois da progressão. E isso, obviamente, complica, né, o efeito da sobrevida desses pacientes, porque não deixa de ser, né, uma coisa eticamente adequada, mas o efeito específico daquela droga fica comprometida. A pergunta fica diferente, né? A gente termina respondendo uma questão de sequenciamento, né, que eventualmente nós não desenhamos adequadamente, como eu mencionei no início, e a gente não sabe estudar isso, né? Não tem um desenho de estudar isso de forma adequada até hoje. E, obviamente, este é um aspecto que eu vou exemplificar nesses próximos diapositivos, né? Muitas doenças, câncer de próstata é um exemplo, câncer de pulmão está ficando assim, câncer de mama é um exemplo. Nós temos múltiplas linhas de tratamento disponíveis para a maior parte dos grandes tumores que a gente lida hoje em dia, né? E, obviamente, estas linhas posteriores, elas não são controladas pelo estudo, não estão dentro da randomização. E, obviamente, isto tem um impacto importante, como eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que nós temos aqui um desenho do estudo em que o paciente é randomizado, né, e vai para o tratamento A e o tratamento B. Aí, em vermelho, eu coloco o momento da progressão. Se a gente coloca a progressão como um desfecho, vocês vejam que o tratamento A controla a doença por um período mais prolongado, né? Então, o tempo para a progressão é melhor, é maior, a droga que A, eventualmente, é melhor do que a droga B. Agora, é fundamental entender, se eu vou usar sobrevida, né, esse paciente é tratado de uma determinada maneira e esse paciente é tratado de outra maneira. E pode acontecer, né, que a sobrevida pós-progressão do paciente que recebeu o tratamento B eventualmente seja maior.
e o momento da morte desse paciente seja exatamente igual. Então, não existe a diferença de sobrevida, mas existe a diferença de tempo para progressão. Então, tempo para pós-progressão, sobrevida pós-progressão, é um aspecto extremadamente importante. Eu vou dar uma explicação um pouquinho biológica para isso, para que vocês entendam de uma maneira um pouco mais clara. Vamos supor que eu vou fazer o tratamento A, que é um tratamento mais eficaz. Mas, ao ser mais eficaz, ele pode criar uma doença, no momento da progressão, que seja mais resistente. Então, tudo o que eu faço na pós-progressão vai ter menor resultado do que eu faço depois do tratamento B. Então, o fato de dar o melhor tratamento no início, que é um conceito tradicional que a gente tem, pode levar ao desenvolvimento de uma doença mais difícil de tratar posteriormente e o tempo para a progressão ser eventualmente menor. Isto é importantíssimo, porque vejam aqui, isto em câncer de próstata provavelmente seja igual, isto é caso de câncer de mama, especificamente, né? E vocês vejam aqui este número aqui, esses são diferentes tratamentos para câncer de mama, essas são as diferenças de PFS sobrevida, né? E vocês vejam a PPS, o tempo pós-progressão. E vocês vejam que na maior parte, né, dos estudos de diferentes tipos de tratamento, vocês vejam aqui uma taxa, uma percentagem da vida das pacientes que acontece depois da progressão no estudo. Aqui vocês vejam 80%, 60%, 70%, quase 50% da sobrevida de uma paciente acontece depois que ela saiu do estudo. O que significa que o tratamento realizado nesse período de tempo, né, é extremamente importante e nós não registramos esse tempo de forma adequada, o suficiente como para a gente analisar a sobrevida nesse tipo de situação. E este é um gráfico que mostra, um cálculo feito pelo Dr. Berry, um estatístico americano do MD Anderson, que mostra que se a probabilidade, né, isto vale para câncer de próstata, vale para câncer de mama, a probabilidade de ter um resultado significativo em sobrevida, né, global, né, depende muito do tempo de sobrevida pós-progressão. Se eu tenho uma doença em que o tempo pós-progressão é curto, é de alguns meses, o paciente progride e eu não tenho muitas coisas para fazer e ele termina morrendo, né? Exemplo, câncer de pâncreas. Né? Eu posso usar um tratamento, mas eu não tenho muitas coisas alternativas para tratar esse paciente, ele termina morrendo rapidamente depois da progressão. Eu tenho uma chance razoável de 60%, 80%, 90%, de acordo com o poder do estudo, de demonstrar, né, uma vantagem estatisticamente significativa na sobrevida. Agora, se a sobrevida pós-progressão, como em câncer de mama ou como em câncer de próstata, é muito prolongada, mais de 12 meses nesse caso, vejam que nestas situações, um estudo de poder estatístico adequado, eu tenho uma chance de 20% a 30%, né, de demonstrar uma vantagem de sobrevida. Então, este é um desafio muito particular. Eu posso mostrar uma vantagem de PPF, de sobrevida livre de progressão, mas eu vou ter uma pequena chance de demonstrar, né, sobrevida importante se o PPS é muito prolongado. Então, é extremamente importante porque isso tem a ver com o tamanho dos estudos e quantos pacientes a gente tem que colocar num estudo para demonstrar isto. E esse aqui é um exemplo desse tipo de situação. É um exemplo que eu peguei de câncer de pulmão, nesta variedade de câncer de pulmão que é ALK positivo. E vocês vejam aqui uma diferença enorme entre crizotinib, que é um agente ALK, anti-ALK, versus quimioterapia, que é o tratamento tradicional. Vocês vejam, a diferença é muito clara em sobrevida livre de progressão. Agora, não tem nenhuma diferença em sobrevida. Por quê? Vejam aqui, a maior parte dos pacientes tem uma vantagem significativa em PFS, como está mostrado na curva, mas muitos desses pacientes recebem crizotinib depois da quimioterapia e, eventualmente, o benefício em sobrevida, né, desaparece. Até porque existem vários tratamentos, né, que são realizados depois
dessas duas progressões. Então, isso estabelece um desafio muito importante. A solução disto é que a gente precisa, nos estudos clínicos, documentar o que é feito nesses pacientes depois da progressão, para poder, mesmo que não seja randomizado, para poder, eventualmente, avaliar mais criticamente, né, a comparação de sobrevida nesses dois grupos. Agora, voltando à questão dos surrogados, né, de que se esses desfechos realmente representam, né, uma coisa ou a outra, existem vários estudos dessa associação, né? Não todos os tumores têm sido estudados adequadamente, né? Mas certamente eu vou dar alguns exemplos para vocês. Em câncer de pulmão, por exemplo, né, não existem dados que sugerem que o PFS tem uma correlação com sobrevida. Que sobrevida, aqui PFS, vocês vejam que a linha ideal, ela eventualmente está com essas bolinhas, cada bolinha representa um estudo, está muito difuso, muito disseminado no plot, e isto aqui não estabelece uma correlação direta ou adequada entre sobrevida e PFS. Este é um exemplo recente que eu tirei da literatura, agora de 2017, em câncer de próstata, né, localizado. Então, 28 estudos com um número enorme de pacientes, aqui cada bolinha é um estudo, e se comparou, né, DFS, Disease Free Survival, com Metastasis Free Survival, né, que eventualmente inclui, né, os mesmos conceitos de DFS, menos a recorrência local. Isso aqui é recorrência à distância, metastática. Né? Então, vocês vejam, a relação de sobrevida com DFS não é ruim, mas parece ser muito superior à correlação de MFS com a sobrevida global, e aqui em 8 anos, sugerindo, né, uma possibilidade importante que a sobrevida livre de metástases eventualmente tenha uma correlação com a sobrevida global, coisa que seria importante principalmente num tumor como câncer de próstata, que tem uma sobrevida pós-progressão muito importante, e a gente não poderia ou não deveria, ou gostaria de não ter que esperar até a sobrevida, né, para eventualmente definir um resultado ser melhor, um tratamento ser melhor do que o outro. E aqui, ó, mesmo o gráfico, vocês viram assim uma correlação de 0,92, né, extremamente alinhado nesta relação entre sobrevida e MFS, né, melhor que o DFS, sugerindo, né, que, pelo menos em câncer de próstata, um tratamento de doença localizada, este possa ser um desfecho que possa ser utilizado como correlação de sobrevida global. Né? Isto está sendo utilizado, vocês vejam este exemplo especificamente de câncer de próstata, em que o enzalutamida está sendo comparado com placebo, neste grupo de pacientes, né, com doença resistente, e MFS, né, é o padrão que está sendo utilizado para esse estudo que algum de vocês deve conhecer. O Brasil está participando nesse estudo. Um outro conceito para quase finalizar, que eu gostaria de discutir com vocês, vem desse estudo que é emblemático do que está acontecendo hoje e para onde a gente está indo. E é o Checkmate 025. Esse é um estudo em segunda linha de câncer de rim, onde os pacientes foram randomizados, vejam, 800 pacientes a receber imunoterapia versus o tratamento convencional, que é o everolimus. E o resultado desse estudo é extremamente interessante e levanta, né, uma série de pontos que a gente tem discutido até agora nesta apresentação. O primeiro desses pontos é que vocês vejam aqui que não tem diferença em relação à sobrevida livre de progressão. A sobrevida livre de progressão, né, que em 50% é de 4,6 e 4,4 meses. Né? Essas duas curvas são absolutamente, né, superimpostas. Depois da mediana da sobrevida livre de progressão, as curvas parecem se separar e o nivolumab parece ser superior a everolimus. Vejam a taxa de resposta, o nivolumab parece ser superior, 25 a 5%, né? Mas em termos de sobrevida livre de progressão, estes dois medicamentos são absolutamente equivalentes, não existe diferença. Agora,
O objetivo primário desse estudo, daí por que o desenho do estudo é fundamental nesses resultados para avaliar duas drogas diferentes, vejam que houve uma diferença significativa em relação à sobrevida global. Então, eu não tenho uma diferença em sobrevida livre de progressão, né? E tenho uma diferença de sobrevida global. Então, é absolutamente importante o desenho de estudo e vejam como nós saímos de tentar pegar sobrevida global, né, e ter um endpoint surrogado em PFS, e agora eu estou numa situação diferente em que eu não tenho diferenças de PFS e, eventualmente, tenho uma diferença de sobrevida global. O ponto fundamental, e esse é o meu recado aqui para vocês em relação a isto, é que este tipo de situação identifica aquele problema da heterogeneidade. Isto aqui nos diz, e sempre que vocês tenham curvas que tenham este comportamento, que no início estão superimpostas e depois se separam, isto significa que nós estamos lidando com duas populações diferentes de pacientes. Uma população que não se beneficia no início de nenhum dos dois tratamentos, e todos os pacientes progridem rapidamente, e uma população onde, né, a longo prazo, mais de 6 meses, existe uma vantagem e maior controle da doença com o nivolumab. Qual é o problema? Que a gente não sabe identificar essas populações e coloca as duas populações no estudo. Então, o estudo está nos dizendo que a gente precisa identificar algum biomarcador que nos diga quem são esses pacientes e quem são estes pacientes, porque são dois grupos de pacientes diferentes. E esses pacientes da parte final da curva é que são responsáveis pela vantagem de sobrevida, né, entre os dois braços. Então, vocês vejam o nível de complexidade desse tipo de situação. O último conceito que eu quero transmitir para vocês é o fato de que nós estamos mudando aquele conceito de fase 1 estanque, fase 2 estanque, fase 3 estanque. E o que está acontecendo hoje em dia é algo mais ou menos assim. Os estudos de fase 1 e fase 2 estão sendo feitos ao mesmo tempo, algumas vezes até randomizados. Nós temos estudos, principalmente na área de imunoterapia, em que os pacientes fazem estudos de fase 1 com mais de 1.000 pacientes, né? Quando isto eventualmente era feito antes com um grupo de algumas dezenas de pacientes, né? E logo em seguida se vai à fase 3. Isto atestando para a necessidade da gente desenvolver estas coisas muito mais rapidamente. Então, aquelas separações mais estanques da definição que eu dei no início estão começando a desaparecer. E outro conceito fundamental que tem a ver com essa heterogeneidade e que nós estamos começando cada vez mais a fazer esses estudos que são ou basket ou eventualmente umbrella. Né? Os estudos basket são aqueles que incluem pacientes não definidos pelo tipo de tumor, câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, mas definidos de acordo com a aberração molecular. Então, do ponto de vista prático, esses estudos partem de uma alteração molecular. Eu vou mostrar em seguida um exemplo de um estudo grande que está acontecendo nesse sentido internacionalmente. Eu trato todos os pacientes que eventualmente tenham uma alteração molecular, independente de se é câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de estômago ou câncer de próstata. A alteração molecular é única e a droga é única, mas são tumores que têm diferentes histologias. Já o estudo Umbrella é um pouquinho diferente. Eu pego um tipo de tumor, separo esses pacientes com câncer de próstata com diferentes alterações moleculares e cada uma dessas alterações moleculares recebe um tratamento diferente. Estes desenhos são fundamentais e são os que vão, em última análise, nos dar uma resposta para essas questões da heterogeneidade. Este é o NCA-MATCH, em que pacientes são sequenciados, em geral, qualquer tipo de tumor. Quando se detecta uma alteração molecular específica, o paciente é estudado, dependendo da resposta, continua no estudo, e isso é um estudo interessante, tem um conceito específico, porque depois da progressão, aquilo que eu dizia, que a gente não sequencia direito os pacientes, né? Não estuda o sequenciamento de forma adequada, depois da progressão, os pacientes são novamente sequenciados, e dependendo da sequenciação, voltam a fazer algo interessante nesse sentido. Então, do ponto de vista prático, este desenho vai ser o desenho do futuro.
E esse é o último diapositivo, simplesmente para mostrar para vocês, né, alguns dos desafios mais importantes de desenvolvimento de drogas hoje em dia, né? Tem aquela questão que eu continuo batendo o pé em relação ao sequenciamento. Sequenciamento só vai ser estudado de forma racional se a gente fizer um novo diagnóstico da doença para saber com o que a gente está lidando depois do primeiro tratamento. Se eu não sei como é que essa doença se modificou depois do primeiro tratamento, eu não vou fazer um tratamento adequado ou racional. Eu não posso tratar um câncer de mama, um câncer de próstata, em base a uma biópsia de 10 anos atrás. E presumir que este câncer de próstata ou este câncer de mama, eventualmente, não se modificou ao longo desses 10 anos. Então, eu conhecer, né, a doença nesse momento é absolutamente fundamental, essencial, para poder desenhar o próximo tratamento. Então, o sequenciamento precisa desse conceito de saber o que a gente está tratando nessa situação específica para poder fazer um tratamento racional. E tem toda esta questão aqui, eu não vou entrar nos detalhes, né, de tratamento personalizado, que entra nesta questão de diferentes grupos de pacientes e a gente ter que identificar quais são os pacientes com câncer de próstata, ou câncer de pulmão, ou câncer de mama, ou câncer de estômago, que eventualmente tem um determinado comportamento mais agressivo ou menos agressivo. Nós sabemos clinicamente que nem todos os pacientes se comportam da mesma maneira. O que a gente precisa, e é o fundamental nesta área, que é uma área extremamente crítica em oncologia hoje em dia, é o desenvolvimento de biomarcadores. O que eu posso utilizar num determinado tipo de tumor que me ajude a separar um paciente de outro para poder escolher o melhor tratamento ou até prever o que vai acontecer com esse paciente, né, do ponto de vista prognóstico e do ponto de vista de resultado preditivo, do resultado terapêutico. E, obviamente, a imunoterapia não pode ficar fora de uma discussão como esta, no sentido que tem aspectos fundamentais que estão modificando em muito como é que a gente está fazendo esse desenvolvimento de drogas, né? E modificando desenhos de estudos clínicos, né? E desafiando como é que a gente mede resposta, né? E certamente estas questões que eu mostrei para vocês no câncer de rim em segunda linha, né? Em que a gente não muda a PFS, mas consegue mudar a sobrevida, né? Porque está selecionando grupos de pacientes e a necessidade de criar biomarcadores que nos ajudem a definir esse tipo de situação. E esse é o resultado final desta apresentação, os take-home messages, né? E, obviamente, considerar estatisticamente, né? Esse é um conceito fundamental, que é o valor clínico de qualquer diferença. Uma diferença só é realmente uma diferença se, eventualmente, isso tem um impacto na vida dos pacientes, se realmente, né, tem uma consequência clínica que a gente tenha que possa mensurar ou observar. A sobrevida global permanece como o desfecho mais importante que a gente deve procurar, mas certamente em algumas doenças a gente vai precisar de endpoints, desfechos intermediários que nos ajudem a prever a sobrevida global e nos ajudem a introduzir drogas mais cedo, né? Nós temos que mudar o desenho tradicional e os processos de desenvolvimento de drogas. É um processo muito longo, é um processo muito caro e é um processo que eventualmente precisa ser adaptado hoje em dia, né? Nós precisamos fazer estudos em grupos de pacientes, né, menores e com resultados mais rápidos para eventualmente responder às demandas que esta doença nos impõe. E, obviamente, esses desfechos, né, precisam ser validados, precisam ser consistentes para a gente realmente ter resultados importantes. E o último que eu coloquei ali, para mim, provavelmente seja o mais importante, o desenvolvimento de biomarcadores que nos ajudem a detectar, né, populações que precisem de tratamentos diferentes. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos vocês e fico à disposição para qualquer pergunta que possam ter. Muitíssimo obrigado. Carlos, muito obrigado. Você está nos ouvindo aí? Estou te ouvindo bem. Está ótimo. Muito obrigado. E a ideia é ficar claro aí, frente a tudo que você coloca, que
O que a gente vê é que hoje existe uma demanda, ou seja, todos nós estamos procurando respostas mais rápidas para nós termos e podermos entregar um produto mais rápido, de tal forma a beneficiar os nossos doentes. Mas, sem dúvida nenhuma, a sobrevida global é o ponto fundamental, por tudo que você coloca. E essas outras análises que são realizadas, elas estão tentando fazer um bypass, ou seja, tentando permitir-nos ter a ideia de que, olha, isso pode ser um caminho de uma droga ou outro, mas, na realidade, o que vai definir é a sobrevida global. É isso? Exatamente, né? Esse é o desafio mais importante e por isso que se criaram esses Accelerated Approval, que, por exemplo, Accelerated Approval se criou, né, no início da década de 2000, basicamente porque uma droga tinha uma resposta maior do que outra, né? Então, como iria demorar muito tempo para demonstrar sobrevida, eu vou deixar um grupo de pacientes, né, durante 5, 10 anos sem tratamento, sem acesso àquele medicamento, esperando para o resultado da sobrevida, quando existe alguma evidência razoável que possa sugerir que aquela droga possa ser melhor. Então, é esse o ponto. E o crítico que eu mostrei para vocês é que algumas drogas, eu vou dar um exemplo para vocês agora nesta resposta, né? Algumas drogas têm uma accelerated approval, quer dizer, vão para o mercado, né, de forma acelerada, em base a um resultado preliminar, mas que terminam não confirmando no estudo de sobrevida. Um exemplo claro, vocês devem ter acompanhado em câncer de mama o Avastin, o bevacizumab. O bevacizumab, um antiangiogênico, né, se usa em alguns tumores geniturinários, câncer de rim, etc. e tal. Ele se aprovou em câncer de mama em base a um resultado preliminar de PFS, prolongava a sobrevida livre de progressão. Mas foi dada uma aprovação condicional. Nós aprovamos, as pacientes podem começar a usar, vocês podem prescrever este medicamento, mas se isto aqui vai ser definitivo só se a sobrevida for realmente, né, melhor. A sobrevida não foi superior quando os estudos foram acompanhados a longo prazo, né? E nos Estados Unidos, pelo menos, o Avastin foi tirado, não tem mais aprovação para ser usado em câncer de mama, certo? Então, esse é o processo que, eventualmente, está acontecendo do ponto de vista regulatório. Nós temos um trabalho que está sendo feito aqui por um colega, que é o Jean, em que a gente discute 2 procedimentos. No câncer de próstata, a vantagem ou não de uma linfadenectomia estendida. Ou seja, você realizar uma retirada mais intensa dos gânglios, cobrir uma área maior para tentar buscar um resultado, uma vez que alguns trabalhos sugerem que talvez a linfadenectomia estendida seja mais eficaz em termos. Só que o que a gente viu é que recidiva bioquímica, elas acontecem, mas não muda a sobrevida global nesses doentes num segmento médio de 34 meses, é isso? Isso daí, nós estamos discutindo, por exemplo, tem pessoas aqui, não, então vamos esperar mais tempo para publicar, porque mostra que tem a recidiva, mas não muda a sobrevida global. Mas não inviabiliza o trabalho, você está mostrando uma tendência que em 34 meses você tem um melhor diagnóstico da doença, mas não mudou a evolução nesse período. Seria isso? Isso. E aí tu tem que se colocar, vale a pena fazer esse procedimento ou não? E qual é o impacto que o tratamento que se é feito depois dessa cirurgia estendida, né, tem nos 2 grupos? Porque o que acontece nessa situação, no exemplo que tu estás dando, né, é que pode ser que os tratamentos que esses 2 grupos receberam depois do procedimento, né, tenham um impacto na sobrevida. E se havia alguma diferença pela cirurgia, né, o tratamento posterior equilibra os 2 grupos, né, e eventualmente a cirurgia deixa de ter esse valor inicial. Então, por isso que é complexo. E o desafio é não só, como eu estava falando, o procedimento em si,
né, o tratamento inicial em si, mas o que acontece com esses pacientes depois do procedimento? Carlos, é Álvaro Sarquis está falando, tudo bem? Como é que tu vais, Álvaro? Tudo bem? bom? Eu queria voltar àquele estudo do Évero Limos, que você apresentou lá com uma hipótese de duas populações versus o nivolumab, que você apresentou como dois grupos diferentes de pacientes, um que vai ter resposta tardia só, e o outro grupo inicial que eles vão ter a mesma taxa de sobrevida livre de progressão inicial, mas a sobrevida global ela é diferente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente ali, porque realmente fica muito claro quando você observa e faz esse tipo de comentário em relação às curvas de sobrevida livre de progressão. Mas quando você olha, pelo que eu entendi, quando você olha as curvas de sobrevida global, já existe uma dicotomização de sobrevida logo no início. Certo. Então, isso também pode ser parte de interpretação daquilo que você mesmo já falou antes, que é os pacientes estão morrendo mais precocemente ali no grupo de everolimus. Então, aquela resposta tardia de doença de progressão não está traduzida aqui nessa sobrevida global. Certo. Não, mas é exatamente isso, né? Os pacientes poderão, né, progredir, deixa eu mudar isso aqui, os pacientes progridem rapidamente, né? Mas, eventualmente, o grupo de pacientes tratados com nivolumab, né, ele sobrevive mais tempo, certo? São o que as duas curvas essencialmente mostram, tá? Mas isso me fala que tem dois grupos diferentes de pacientes aqui. E tu vê assim, ó, que a progressão, né, no grupo do nivolumab se vê mais claramente depois dos 6 meses, 7 meses, né? É aqui que estes dois grupos de pacientes começam a ter um efeito. Estes pacientes aqui, que progridem mais tarde, são provavelmente os que vão segurar esta curva de sobrevida durante mais tempo, certo? Mas o efeito do nivolumab, né, eventualmente é claramente visto na sobrevida, mas o PFS, nesse tipo de situação, não ajuda a diferenciar essas duas populações. Nos primeiros meses, né? E, claro, tu vê aqui, ó, todo mundo cai, responde, né? Mas aqui eu tenho um efeito de sobrevida, certo? Certo. Então, do ponto de vista prático, o crítico desse exemplo, Álvaro, é que quando tu escolhe o endpoint, né, o desfecho, quando tu está desenhando um estudo, é fundamental. Porque se eles tivessem, olha aqui, ó, se eles tivessem desenhado o estudo como normalmente é feito e escolhido PFS como endpoint, esses dois estudos aqui teriam uma resposta melhor, mas eventualmente seria um resultado exatamente igual, né? Tu não teria, né, o nivolumab como uma droga melhor. Então, como eles escolheram sobrevida global como o desfecho do estudo, né, aí tu conseguiu mostrar essa diferença. Então, dá uma ideia para vocês da complexidade, né, deste tipo de desenho, né, para eventualmente levar este tipo de discussão para frente, tá certo? Mas não tem dúvida nenhuma aqui que tu tem uma população de pacientes aqui que recai, né, de forma absolutamente idêntica nos primeiros, né, nos dois grupos, e que só depois de um período de tempo, um grupo de pacientes tem benefício com nivolumab que não aparece no grupo de pacientes com everolimus. Não, então, mas mesmo quando você olha na curva de sobrevida, você não tem nenhuma diferença de progressão nos primeiros 6 meses de sobrevida de progressão, mas você já tem uma diferença visual assim de sobrevida. Já começa aqui, né? Os pacientes, assim, ó, a diferença aqui que pode ser assim: o paciente com everolimus progride e morre mais rápido. O paciente com nivolumab progride, mas não morre tão rápido. Tá certo? Essa é a conclusão, tá? São duas populações diferentes de pacientes, né? Uma coisa que poderia ser utilizada para explicar isso aqui e não está na curva e não está no estudo, eu poderia dizer assim:
esses pacientes progridem da mesma maneira, correto? O que é feito depois da progressão? Talvez o nivolumab mude esta doença de uma determinada forma, que faça com que o tratamento depois da progressão faça com que esses pacientes vivam mais tempo. Você tem visto isso na prática, depois de utilização Temos. de imunoterapia? Você tem visto não em alguns todos casos. os tumores, mas existem algumas evidências em câncer de pulmão e existem algumas evidências em câncer em melanoma, que são doenças que já têm sido tratadas com imunoterapia há mais tempo, de que esta pode ser uma explicação. As respostas à quimioterapia depois da imunoterapia, tanto em melanoma quanto em câncer de pulmão, parecem ser melhores, né, do que antes da imunoterapia. Então, esta é uma hipótese, isto aqui são dados ainda, né, retrospectivos. Como eu disse assim, como nós não acompanhamos estes pacientes em termos de tratamentos pós-progressão da forma com que deveriam ser acompanhados e registrados, esses dados ainda são muito preliminares, mas existem sugestões de que quando tu faz imunoterapia, tu pode modificar de alguma maneira a doença, né? E a resposta aos tratamentos convencionais pode ser diferente a partir desse momento. Isto poderia ser, hipoteticamente, uma resposta aqui, porque assim, certamente esses pacientes progridem da mesma maneira, mas eventualmente sobrevivem mais. Quer dizer, tu está com duas doenças de comportamento diferentes. Carlos, só aqui nós vamos ter um problema que nós vamos precisar parar aqui em São Paulo, porque tem uma outra reunião. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Um pouco antes de tudo isso, como eu defino o endpoint de um trabalho? O endpoint do trabalho, vamos de novo àquela questão inicial, tá? Se tu tem uma pergunta objetiva, certo? E uma boa pergunta, que é o primeiro passo para tu teres um trabalho, né? Tu tem que ter toda a sustentação da literatura, que aquela pergunta é fundamental. Tu tem uma população de pacientes, e aí tu tem que definir claramente, né, qual é a melhor forma de separar as possíveis respostas, né? Então, nesse sentido, este é um exemplo claro. Haviam já evidências, quando esse estudo foi desenhado, né, este é um exemplo claro disso, né, que, eventualmente, a PFS poderia não se modificar, certo? Mas que tinha um grupo de pacientes que sobrevivia a longo prazo. Este é um conceito da imunoterapia que é muito claro, né? Existem respostas maiores, como existe aqui, né? E, eventualmente, um grupo de pacientes que responde, que sobrevive a mais longo prazo. Então, nesse sentido, com essas informações clínicas, né, os que desenharam o estudo definiram, bom, nós vamos medir PFS, mas o endpoint primário do estudo vai ser potencializado, o número de pacientes, né, o acompanhamento, tudo vai ser feito para conseguir medir a sobrevida global, tá certo? Então, o conhecimento prévio, né, que tu tens no desenho do estudo é fundamental para atingir um resultado adequado. Perfeito. O pessoal de Salvador quer fazer uma pergunta. O Juliano está me falando aqui. Pode falar, Breno. Fala, Juliano. Doutor Carlos, surgiu uma dúvida e uma pergunta sobre a sobrevida global, porque nós vemos muitos trabalhos mostrando ganhos de sobrevida que não são tão impressionantes, como 4 meses ou 3 meses. Esses, especificamente, são 5 meses de diferença. Existe algum cálculo baseado no valor da droga ou no que se gasta de tratamento para provar um benefício real com esse tempo que se ganha? Existe uma correlação entre sobrevida que se ganhou e o tanto que se investiu? Essa é uma pergunta muito importante, Juliano, e assim, tem a ver com aquele primeiro comentário do meu take-home messages, tá? Que assim, uma diferença só é realmente uma diferença se faz uma diferença, né? Se clinicamente é importante. Tem drogas que foram aprovadas com diferenças de 8 semanas, certo? Aí, 8 semanas, tu tem que avaliar, bom, qual é a importância disso numa doença letal. Claro que é importante, tá certo? Tá falando de média.
Isso significa que algum paciente se beneficiou por 2 semanas e algum paciente se beneficiou por 16 semanas, né? Então, do ponto de vista prático, existe uma questão de interpretação para responder à tua pergunta, né? E para alguém 4 meses poderá ser significativo, né? Para alguém 2 meses poderá ser significativo. Mas, do ponto de vista prático, isto aqui é mais uma questão de que, em conjunto, né, a opinião da comunidade é que vai dizer e vai aprovar que uma diferença seja realmente significativa. Carlos, aqui em São Paulo nós não precisamos parar. Se vocês aí em Salvador quiserem fazer mais alguma pergunta, muito obrigado pela atenção, foi excelente. Deus, muito obrigado a vocês pelo convite. E em nome do ICESP, muito obrigado. Breno, se você quiser fazer mais alguma pergunta para o Dr. Carlos, você fica à vontade, nós só vamos precisar sair do ar por causa da nossa sala aqui. Um grande abraço, Carlos, muito obrigado, foi muito interessante.